já está aqui no estúdio o vereador André Meirinho, ele que hoje vem representando uma comissão importante aqui de transporte da Câmara, a Comissão Parlamentar Especial do Transporte Público Municipal da Câmara de BC, sendo relator dessa comissão. Muito bem-vindo, vereador Meirinho. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Aderbal. Agradecer pelo convite de participar e toda a comunidade que nos ouve nessa tarde e poder falar de um tema tão importante para as cidades cada vez mais, um tema relevante, pensando em um novo tempo, inclusive depois da pandemia, com tudo que houve de mudanças, da gente pensar, planejar o presente e futuro do transporte coletivo em uma cidade e em uma região metropolitana que cresce a cada dia com grande potencial aí de ampliar a sua população. Ontem ainda a comissão esteve reunida mais uma vez. E aí o vereador tem como compartilhar com quem acompanha o Câmara Informa quais foram os avanços aí dessa reunião, porque tem muita dúvida em relação à empresa concessionária, se ela continua os serviços, se ela diminuiu ou vai diminuir a oferta de ônibus, enfim. Sim. Bom, importante nós destacarmos que nós já fizemos reuniões com o BC Trânsito, com a ANFRE, com a PGTur, fizemos uma audiência pública, a comunidade se manifestou, em geral, do seu descontentamento com uma série de fatos, mas na audiência pública do dia 25, o BC Trânsito, ao lado da empresa, destacaram que comunidade, fiquem tranquilos, está tudo certo, o transporte público vai seguir. Uhum. E, como surpresa, na semana seguinte, a comunidade acabou nos mandando mensagens, mandando para membros da comissão, dizendo que, olha, a empresa disse que não está operando em determinadas linhas, que vai trabalhar só até ter combustível. Aí fizemos uma reunião extraordinária da comissão no dia 2, sexta-feira, notificamos tanto a empresa quanto a BC Trânsito, e aí retomamos, então, fizemos uma reunião ontem, e nessa reunião esteve o Ricieri, do BC Trânsito, esteve também o Eduardo Krevinkel, informando, Eduardo Krevinkel, procurador do município, certo, informando que será mantido o transporte, que a empresa tinha reduzido alguns locais de forma unilateral, sem avisar o município, mas que vai ser feito um repasse de um recurso federal, de uma emenda constitucional 123, que veio um recurso específico em função da pandemia para a questão de transporte coletivo, em função principalmente dos idosos, e que desses 2 bilhões e 500 milhões, mais ou menos, no Brasil, Balneário Camboriú, de forma proporcional aos idosos, teria cerca de 2 milhões. Uhum. E aí seria repassado em 3 vezes para a empresa, então em dezembro, janeiro e fevereiro. E aí, então, foram feitos uma série de questionamentos sobre o futuro. Nós vamos ficar nessa instabilidade, então, a cada dia é uma decisão, a empresa continua ou não continua, e essa é uma grande preocupação da comissão também, no seguinte sentido, vai ser feito o pagamento desse valor e, a princípio, daqui 3 meses a empresa vai parar. Uma pergunta que muita gente faz é se esses 2 milhões e 100 mil reais são de uma vez só ou são mensais. É uma verba só, não tem segunda. Isso, é um recurso só, Aderbal, e é dividido em 3 parcelas de cerca de 700 mil, a princípio, pelo que vai ser feito o pagamento. Mas as pessoas questionam exatamente a praticidade. Muito bem, nós vamos pagar agora e ali na frente vai ser rompido 3 meses, e vai ser rompido o contrato não faz igual. Sentido, né? E aí, mas é que daí não precisa fazer um emergencial agora, está chegando a temporada e o recurso é federal e precisa usar de qualquer forma, essa é a alegação do Poder Executivo, né? Uhum. Mas a questão que é muito frágil é que, mas a empresa assumiu uma licitação que, aliás, era para ter sido feita nova licitação, assumiu um contrato, sabia que já tinha dado problema no passado e daí agora vem colocar o município contra a parede dizendo, olha, se você não me pagar, eu não sigo a atividade, vai deixar na mão. Então, é uma grande preocupação e principalmente para a população, que essa instabilidade, mas e a minha linha? E como é que eu fico sabendo? E não vai ter, e amanhã vai ter? As pessoas trabalham, as pessoas têm compromissos, Não pode ser essa instabilidade. Então, o cenário
Aparentemente, né, pelo que o BC Trânsito informou na última reunião, pelo que a Procuradoria informou, eles vão fazer esses pagamentos, porque não depende de decisão do Legislativo. Eles vão fazer com base em parecer jurídico, e foi uma aprovação de norma federal, mas fica essa sensação, né? Vai ser pago esse valor, é um recurso federal, mas... É de um valor que não vai resolver o problema, na verdade. Vai adiar o problema. Isso. Pois e é. vai ser pago um valor que, mas é federal, sim, mas vai dar o mesmo problema. Mas é dinheiro, né? É recurso público. Exatamente. Se não for utilizado, mas é recurso público. Vai voltar, não, mas aí eles alegam que podem sofrer... Não é municipal, mas é público, né? Exatamente. Que pode o prefeito sofrer algum ato de improbidade por não utilizar um recurso que veio especificamente para isso e que seria para o repasse para o transporte coletivo, eles dizem dentro de um cenário onde não há equilíbrio, né? Isso o governo destaca que realmente não há equilíbrio. Mas fica essa questão e principalmente a questão futura, né? O que vem pela frente. Então, aí o BC Trânsito informa que agora está estudando uma licitação emergencial e depois uma integração, fazendo uma licitação junto com o Camboriú. Nós entendemos, sim, que deve ser essa evolução. Aliás, são 3 linhas que entendemos já na comissão que são fundamentais. Uma, a questão de fazer de forma metropolitana. Não tem como não ser dessa forma. Acho que é a única forma viável, né? Não tem outra. Exatamente, Aderbal. Nós temos que considerar o seguinte, nossa região tem mais de 700 mil habitantes, com grande potencial de crescimento, só que aí existem algumas características. Existe a Praiana, que tem uma linha intermunicipal, que concorre às vezes com a linha municipal. Só que é uma concessão estadual, né? Estadual, sim. E aí o que precisa? Conversar com o novo governo, que assume a partir de 1º de janeiro, para que delegue, para que dê autonomia à região metropolitana para cuidar do seu intermunicipal e do transporte na região metropolitana como um todo. E aí sim entendemos que esse é um caminho para a viabilidade. Outro caminho que eu tenho debatido muito, até porque é o tema que estou estudando no doutorado, sobre patrocínio e sobre recursos de empresas no direito à denominação, naming rights, nome da estação, nome da parada de ônibus, da linha, ou o envelopamento dos ônibus, ou a publicidade interna. Isso é um recurso fundamental e que pode ajudar muito nessa conta. Né? Claro. Então, eu tive recentemente em São Paulo, vendo, lógico, temos que adaptar a questão de São Paulo para a nossa realidade, sim, mas lá é um caso que, por exemplo, determinadas estações de metrô, uma empresa ganhou a licitação, paga 100 mil, 130 mil, 80 mil por mês ao município e negocia depois a marca para dar um nome ao local. Por exemplo, tem uma estação lá em São Paulo que chama Saúde Unifarma. Então, uma coisa que a Unifarma tem a ver com saúde, foi lá e bancou. E existe outra que é a Lojas Besni, é a Açaí Atacadista, enfim. Colocando para a realidade de Balneário Camboriú, nós temos pontos aqui que são, por exemplo, já conhecidos como da Casas d'Água, vamos dizer assim. Já é conhecido, verdade. Então, existem essas possibilidades. E, além disso, também tem a questão do subsídio, né? Que subsídio para outros contratos, ser pago pela prefeitura, um percentual ou grande parte, é algo que acontece em vários locais do mundo, dentro da seguinte lógica. Quanto que o município gasta para manter, por exemplo, o asfalto periodicamente, ou que quebra, manutenção, buraco? Agora, tirando veículos, né, das vias e as pessoas utilizando transporte coletivo, o gasto é relativamente menor. Então, nessa linha, são 3 possibilidades de viabilidade que se somam. Isso para licitações futuras, que é algo que está em estudo e que a comissão vai apresentar, em breve o seu relatório. O presidente da comissão, o vereador Eduardo Zanata, é isso? Exatamente. Ele está em Brasília, ele lamentou não poder participar da entrevista contigo hoje, porque ele também foi convidado, mas ele disse que dos motivos aí da ida a Brasília também faz sentido agora que o vereador colocou. Ele vai verificar essa questão, então, do recurso, se pode mesmo esse recurso vir de Brasília para cá, que seria uma outra possibilidade. Existem também outras questões apontadas, que tem um projeto tramitando a nível federal,
apontado pelo BC Trânsito, um marco legal do transporte. Então, que vem novas possibilidades até para as cidades, né, quem sabe subsidiarem, para que paguem menos ou que as pessoas não paguem, né? Então, é uma possibilidade aí a nível federal, sim, de avançar nesse sentido. Em termos de tamanho do ônibus, teve ouvinte aqui perguntando, primeiro um beijo para a Aderbal, estou mandando aqui via WhatsApp. Obrigado. Quem está mandando é a... Tem que aproximar que eu estou sem óculos hoje. A Chayane. Chay, tá dado aqui teu beijo para o Aderbal Machado. Obrigado. E o Sidney também mandando um abraço. Mas voltando, tem ouvinte perguntando sobre a questão do tamanho dos ônibus. Reduzir o tamanho do veículo em si não seria também talvez uma solução? Quem falou muito disso na audiência pública, é importante falar, foi o pessoal da região da Interpraias. Até pela dificuldade que às vezes os ônibus têm para subir alguns determinados morros, citaram a possibilidade de vans. Agora a questão é a seguinte, hoje nós estamos no momento de um contrato que era da Expressul de 2007, que vence em 2027, né, desatualizado, vai enjambrando, e aí o que se licita não se cumpre, porque era previsto novas linhas, com troncos de forma troncal que fizesse integração futura e que não são cumpridos, os tempos não são cumpridos, e a empresa alega que não tem viabilidade financeira, enfim, a gente fica patinando em cima de uma situação que não atende o que a comunidade quer, que o município precisa, que a integração regional visa, e, ao mesmo tempo, a empresa diz que não tem como seguir. Então, esse contrato já era para ter sido encerrado, e aí nós passamos aí uma contratação, a princípio, pelo que o município destaca, uma contratação emergencial, e aí pensar nessas etapas de integração regional. Então, considerando esses prazos que vão expirar, era importante que nós fizéssemos já a integração, né, de um trecho mais longo, um trecho que desse mais viabilidade para as empresas, que fizesse a integração. Então, esse caminho, né, que imagino que precisamos trilhar. E destacando também, então, o vereador Eduardo Zanata, presidente da comissão, também participa o vereador Marcelo Achute, os demais membros, aí o vereador Anderson, o vereador Cristiano, e parabenizar em especial alguns suplentes que participaram, como o vereador Chaves, o vereador Nelson Oliveira e a vereadora delegada Magali. O vereador Chaves, que tem toda uma questão aí da mobilidade em relação às bicicletas, né? Verdade. Ele sempre está muito atuante nessa área. E conhece muito, né, de mobilidade. Então... E pedala, o que faz o trabalho realmente ser fidedigno, né? Às vezes tem pessoas que ficam só no discurso, mas quando você une o discurso com uma prática, parece que faz mais sentido, não é, vereador? Verdade. Que também é um dos itens que precisam ser incorporados, discutidos e ampliados, né? A questão das ciclovias de Balneário Camboriú, elas estão, né, cheias ou com bicicletas ou com outros veículos que ali transitam. Isso é uma outra alternativa de transporte que está avançando muito, que tem muita demanda e precisa também ser equilibrado nesse cenário futuro. É o que tem algumas coisas assim que causa espécie. Por exemplo, uma empresa entra numa licitação, bota o preço lá embaixo, ganha, no mês seguinte está pedindo um aditivo, porque não vai poder cumprir. É um caso parecido, quer dizer, a empresa sabia das dificuldades, mas assumiu sabendo que enfrentava. Aí, não estou aqui acusando nem nada, isso aí longe de mim, né? Mas, de repente, ela já sabia que não dava e começou, olha, não vai dar. Aí joga nas cordas o município, que é obrigado a cumprir aquilo que começou. E acaba assumindo um negócio, um ônus que não é dele, mas não foi ele que causou, na verdade. Assim. No fim, causou, porque devia ter previsto isso. Já devia ter previsto isso há mais tempo. Isso é uma grande verdade. Não dá para a gente ficar botando um paninho na frente, também não dá, né? Mas o que a gente percebe sempre, a grande discussão seria esse valor, e você já explicou, e pelo que você explica não é conveniente, não tem sentido você segurar 3 meses e depois o problema volta, e já gastou 2,5 milhões, 2 milhões e 100, não adianta nada, isso vai ter que resolver de outro jeito. A circulação regional é realmente, talvez, a solução ideal, porque daí você aumenta a utilização e dilui custos, evidentemente. Não tem dúvida nenhuma. Pelo menos entre Camboriú e Balneário, que parece que está sendo tentado, né? Mas vamos aguardar. Eu acho que a discussão está correta, pelo que eu percebo, ela está seguindo um caminho adequado, né? Mas eu não queria estar no papel de vocês nessa altura dos acontecimentos. Vocês decidir um negócio, vão ter que conveniar um negócio que pode dar uma reversão.
No caso, Aderbal, essa decisão até não está nem no Legislativo, né? Porque não vai passar pela Câmara. O procurador do município disse que é um repasse, não seria um subsídio, e de acordo com os pareceres jurídicos que tiveram... É um pouco pior. E aí vai a decisão do prefeito e da sua equipe. Mas é um pouco pior. Eles vão repassar porque entendem que teve uma aprovação federal, mas não passa pela Câmara, e acredito que não passaria se tivesse que vir a aprovação dos vereadores. Duas situações que são muito semelhantes, que eu percebo assim. Agora vi um cidadão, resolveu tomar um porre lá no Catar e foi preso. Ah, que absurdo. Não, é que lá é proibido. Não tem como você discutir. Aqui você discute. Lá nem justiça nenhuma discute. É proibido, é proibido. Está punido, deu, agora está aí chorando pitanga, né? Mas não adianta. Se ele sabia que não podia, por que foi? Ele sabia que não podia. Lá a lei é rigorosa, é lei islâmica, não tem como você fazer. E a outra coisa, uma situação também que dá muita ligação com isso, é aquele negócio que eu te falo, né? Aquele negócio da empresa entra numa licitação e fala, não adianta isso. Quer dizer, já sabe que não vai cumprir, porque aquela história do preço aviltante para baixo ou para cima, mas vem para baixo. É um negócio que, no começo eu até fiquei assim, que bom, né? Dar um subsídio. Mas eu estava lá imaginando com os meus botões e zíperes, que era mensal. Eu digo, bom, mensal dá e sobra dinheiro para burro, né? Mas aí quando vem, por causa da gratuidade dos idosos. Para aí. Mas a gratuidade dos idosos é limitada. Sim. São 5 bancos. Sobrou a culpa para os idosos, é isso? São 5 bancos, 5 não sei o quê, na viagem é 2 bancos. Aquela história toda, você tem que fazer uma reserva prévia, você tem que entrar no ônibus. Se tiver a vaga, você vai de graça. Se não tiver a vaga, você paga. De acordo com o que foi informado, eles consideram que se ocorrer no município, precisaria ter o município arcar com isso, a gratuidade em geral. A própria empresa deveria arcar. E até foi um dado importante, Aderbal, passado, que de acordo com que foi me passada a informação, de acordo com o DataSUS, o número de idosos com possibilidade, então, de não pagar o transporte, entre 65 anos para cima, seria cerca de 15 mil pessoas, e de 60 a 65, 5 mil pessoas. Lógico que sabemos que está muito longe disso dos idosos de Balneário Camboriú utilizarem o transporte público. Mas seria uma faixa que teria gratuidade em caso de utilidade. Hoje é 60. Até essas coisas têm que ser bem discutidas. Alguém hoje eu vi na internet, uma discussão até que eu fiquei assim, dar para quem precisa. Quem precisa para trabalhar, quem precisa para se locomover para ir para o hospital, para ir no posto de saúde e tal. Porque tem gente que não precisa e usa para passear. E eu confesso que eu já usei. Sem carro, tá? Vou dar uma volta no bonidinho, tinha vaga, entrei. Depois eu disse assim, eu sou um idiota mesmo, né? Eu estou tirando o lugar. É verdade. Você usou eu só fiz uma vez. Eu disse, sou um idiota, eu estou tirando o lugar de alguém, pô. Olha que besteira. Entendeu? Posso andar a pé? Ainda podia, hoje está meio complicado, né? Ou posso ir de carro, quer dizer, para que isso aqui? Entendeu? Sim. Então, é uma discussão que também é uma questão de justiça. A pessoa é carente, precisa de andar de ônibus, só tem ônibus para usar, não é para passear, então usa. Mas como é que você vai regular isso? Também é um troço complicado, né? E aí tem a lógica também, que é um outro contraponto, que se for gratuito a todos, ou que se for um valor baixo a todos, por exemplo, R$1, enfim, um valor simbólico. Estímulo a que todos utilizem e que vão deixando de utilizar os demais transportes. Mas para isso tem que ser numa lógica que o transporte seja rápido, que seja pontual, que não fique passeando pela cidade e que vá ao objetivo de um ponto a outro. É algo que precisa, né, ser equilibrado. O governo tem intenção, debate, mandou um projeto de lei, inclusive, que quer fazer, né, faixas exclusivas para os ônibus. Isso, é uma solução isso? Isso, em alguns lugares, é implementado. Agora, a questão é que está tudo enjambrado. É tudo enjambrado. E daí agora faixa exclusiva, quando a população não enxerga que vai funcionar. Então, se a faixa exclusiva vai vir dentro de uma loja, de um transporte regional, que vai ser por etapas, que vai ter essas integrações, que vai começar na via tal como teste.
Aí existe uma lógica de raciocínio para onde se quer chegar, um objetivo a longo prazo a se chegar. Agora, pega um contrato que é todo enjambrado, de qualquer jeito, a empresa quer desistir, não vai querer, e daí coloca uma faixa exclusiva, não tem como, a população não vai aceitar. É uma grande verdade também é que se considerar só Balneário Camboriú não justifica. É um território muito pequeno, a maioria das pessoas transita aqui dentro do território. São praticamente 21, 22 quilômetros quadrados. 7 por 3, 7 por 4, por aí. Considerar Praias Agrestes, mas Praias Agrestes são o quê? 900 pessoas que moram aqui, residem por lá, que se local. Então não compensa isso aí. Então tem que ser regional, tem que ser integrado. No mínimo com Camboriú e acho que com Itajaí, por baixo. Aí então, não sei, senão não funciona. De fato, entra daí um movimento pendular, né? De Camboriú, Balneário, Itajaí, é rápido. Não, vai ter uma faixa exclusiva porque é rápido, vai até Itajaí. Aí as pessoas, olha, por que eu vou pegar o meu carro para ir até Itajaí se o transporte coletivo está rápido, eu não preciso ficar na fila, vai embora. Não, vou mudar, eu vou passar para esse outro modal, aí eu caminho um pouco porque é próximo uma parada do local que eu quero ir, e vai embora. Agora, dentro de uma lógica de planejamento, que as coisas funcionem, não atrasem, Isso. Que sabe que os horários sejam bons, né? Eu ia sempre a Curitiba, na casa do meu cunhado, passar uns tempos lá, ele vem passar uns tempos aqui. A última vez eu desci, vou de ônibus, não vou de carro. Por quê? Porque eu vou pegar encrenca na estrada, cansaço, eu não aguento mais uma viagem de mais de 2 quilômetros, eu estou arriando o baço, né? E eu fui, não me arrependi. Essa eu não conhecia, peraí, arriando o baço. Arriando o baço, como diz o da Pienso, né? Da Pienso. Então, o que é que vai? Fui de ônibus, não me arrependi, fui e voltei. Por quê? Porque dava uma tranqueira na estrada, o que eu fazia? Deitava o banco e dormia. Ao invés de ficar arreliado, ficar estressado, ficar agoniado, e ali. Se a minha próstata apertar, eu vou lá atrás no ônibus. Se alivia. Tem essas coisas. Não, você tem, tem que calcular, sim. Então, nunca mais eu vou para Curitiba de carro. Ou para Florianópolis até, sim, mas para o sul, de ônibus, embarco aqui, vai. Porque a gente sabe exatamente o horário que o ônibus vai sair e o horário que o ônibus vai chegar. Isso é bacana, né? Você pode se planejar para o seu compromisso, para o seu evento. Claro, às vezes tem eventuais atrasos por conta de rodovias em Santa Catarina, congestionadas, enchentes. Mas é diferente. Mas pontuais, né? Mas compensa. Por quê? Porque tem o caminho direto, você fica tranquilo. E, no fundo, é mais barato. No fundo é mais barato. Eu vejo que é uma questão de tempo. Para finalizar, que o pessoal já está agoniado. Cobrando o horário da gente, vereador. Eu vejo que é uma questão de tempo, de planejamento, de organização, de fazer com que o transporte metropolitano funcione na nossa região metropolitana. Então, já estamos a 700 mil, daqui a pouco nós vamos estar com 1 milhão de habitantes, as cidades têm recursos, empresas podem contribuir, tem a possibilidade de patrocínio. Então, agora precisa fazer organizado, precisa fazer integrado, e nós consideramos, vamos apontar, inclusive, entre as considerações da comissão, de que se façam aí comissões parlamentares de outros municípios, de frentes parlamentares, para trabalhar nesse sentido, trazer essa integração e essa viabilidade. Ok, obrigadão. Muito obrigada pela participação do vereador André Meirinho, hoje falando enquanto relator da Comissão Parlamentar Especial do Transporte Público Municipal, aqui da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Obrigada. Obrigado, Ellen. Obrigado, Aderbal. Um grande abraço a toda a nossa comunidade. Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou desse vídeo? Comente e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho.